O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebentará os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amadas irmãs e irmãos, toda a Sagrada Escritura é percorrida por um sentido unitário, de modo que precisamos sempre tomar cuidado para não tomar os trechos da Escritura isoladamente. Há passagens que ficam absolutamente sem contexto se nós perdemos de vista que elas têm uma comunicação umas com as outras. É por isso que vai lembrar o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios: a lei mata, o Espírito é que dá vida. Portanto, quando estamos diante de um texto bíblico, é preciso deixar que o Espírito fale através dele, porque do contrário falarão outras vozes, e aquilo que deveria trazer a vida pode comunicar a morte. Vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em sua reflexão a respeito da lei. Não é que a lei seja ruim, a lei é justa e boa, mas um exercício da lei que não tenha em vista que a lei serve à graça, pode nos colocar em uma situação embaraçosa, inclusive numa interpretação das Sagradas Escrituras. Lembremos-nos, quando Cristo é tentado pelo demônio no deserto, assim sabemos no início da narrativa do Evangelho de Mateus, o demônio se utiliza de trechos da Sagrada Escritura para ludibriar Jesus Cristo. Portanto, não nos esqueçamos, é preciso o auxílio do Espírito, é preciso a tradição da igreja, é preciso abertura e disposição a este sentido unitário, de modo que nós compreendamos que nas Escrituras nos fala Jesus Cristo e o seu Espírito, que ensina, que recorda, que conduz e que salva. Por isso acabamos de cantar. A palavra do Senhor Deus, sendo uma espada, é viva e é eficaz. Uma palavra que conduz à vida e não à morte. Uma palavra que devolve a vida. Estou cansado de sofrer, diz o Salmo 118, todo dedicado à palavra de Deus. É vossa palavra, Senhor, que me devolve a vida. E é uma palavra que é eficaz. Por quê? Porque é capaz de nos trazer a salvação. Em sendo viva e em sendo eficaz, é uma palavra que sempre tem uma novidade a trazer a nós. De modo que, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo, compreendendo que para interpretar as Sagradas Escrituras é preciso estar aberto às orientações, à tradição da Mãe Igreja, nós poderemos retirar, como vai lembrar Mateus no seu Evangelho, do tesouro das Sagradas Escrituras, coisas sempre tão antigas e tão novas. É a este movimento de compreender o que é antigo, o que é novo, de como interpretar, de como concretizar a palavra de Deus, que nos convida às leituras que nós acabamos de escutar. Em primeiro,
o Evangelho. Evangelho de Mateus, palavra dirigida a nós. Evangelho de Marcos, palavra dirigida a nós. Marcos é muito preciso e muito didático. É o primeiro dos evangelistas, quer dizer, é aquele que por primeiro se arrisca a enunciar os eventos que se passaram no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e particularmente a enunciar o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. É este o objetivo dos evangelhos. O evangelho se pressupõe a ser uma narrativa do mistério pascal do Senhor Jesus Cristo. E a partir deste mistério pascal vai preenchendo fatos, acontecimentos, narrativas que apontam todo para este ápice, o momento em que Cristo Jesus nos salvou por meio de sua paixão. Marcos, então, no início do seu evangelho, está ajudando a entender como foi embaraçoso no início da caminhada de nosso Senhor Jesus Cristo, compreender em que medida Jesus estava cumprindo ou rompendo com o Antigo Testamento. Esta era a dúvida. Será que Jesus é aquele que está de fato realizando aquilo que estava enunciado no Antigo Testamento? Será ele de fato que está concretizando a esperança de Israel? Ou ele é um usurpador? Porque Jesus, e aqui é sempre atual esta colocação, ele é desconfortável. Lá onde nós imaginamos que já sabemos tudo a respeito de Jesus Cristo, ele vai nos dar uma rasteira. Lá onde nós nos iludimos, imaginamos que já aprendemos tudo a respeito da palavra de Deus, Deus transborda na sua capacidade de nos ajudar a entender um sentido novo. Ninguém explica Deus, Deus não pode ser encaixado nos nossos esquemas, não há nenhuma palavra, uma frase, ideia, teologia, ensino, ideologia que seja suficiente para esgotar quem é Deus. Então, aproximam-se de Jesus dizendo, olha, há um embaraço. Como é que os seus discípulos não jejuam? Lembremos-nos, o jejum, os sacrifícios, os ritos, uma prescrição tão antiga e tão rara à cultura judaica e que Jesus parece transgredir. Acontece, não é que Jesus está aqui transgredindo a lei, o templo e o sábado. Sim, de fato, ele demonstra pouco respeito aos tabus e aos preceitos rituais, porque em sendo ele a novidade do reino, diante dele algumas coisas caducam. É o que nós cantamos no tão sublime, não é? Et antiquum documentum novum cedat ritui. O Antigo Testamento dá ao novo seu lugar, não no sentido de que a palavra do Antigo Testamento deixa de ter a sua validade. Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Portanto, há determinadas realidades do Antigo Testamento que eram imperfeitas, transitórias e que deixam de existir. Cristo, então, está aqui anunciando o novo. Portanto, ele atravessa o templo, o sábado, os jejuns, para consagrar todas essas coisas, dando-lhes o sentido pleno. E o sentido pleno do sábado, do jejum, das prescrições, é o encontro do divino com o humano. É olhando para Cristo, compreendendo que Ele é Emanuel, Deus conosco, compreendendo que a lei, os profetas foram uma pedagogia utilizada por Deus que deve terminar em Jesus Cristo, que é a consumação de tudo aquilo que se esperou no Antigo Testamento. Iremos nós chegar à maturidade da fé cristã. Em Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo, desvela-se todo o mistério a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito da nossa salvação. É isto que ele está tentando ajudar estes homens que vêm até eles com as suas indagações a entender. E é uma provocação também a cada um de nós. Quero insistir, minha querida irmã, meu querido irmão, neste ponto. É preciso deixar que o conhecimento de Deus e o Espírito Santo nos dilate o coração.
nós vamos sendo escravos do cotidiano. Nós vamos repetindo fórmulas, inclusive porque é muito bom estar em zonas de conforto, onde nós estamos ciosos daquilo que sabemos e, portanto, não precisamos mais aprender. O convite do Evangelho de hoje, não. Vamos deixar nos surpreender por Deus. Vamos a cada dia buscar mais, conhecer sobre sua palavra, nos encantar com Ele e assim permitir que Deus dilate o nosso coração, dilate o nosso entendimento. Todos os dias temos que estar à procura da grande novidade do Espírito, para que o Espírito continue a falar em nossas vidas e em nossos corações. Pois bem, entendendo este itinerário feito no Evangelho, é preciso que nós dirijamos um olhar todo especial à primeira leitura que nós acabamos de escutar. Esta leitura é retirada da carta aos Hebreus. É certo que você já deve ter escutado essa expressão. Os Hebreus. É uma maneira de dizer daquele povo, filho de Éber, que seria mais ou menos assim uma das origens, a etimologia desta palavra, é um nome dado àquele povo, à descendência de Abraão, com a qual Deus foi estabelecendo sua aliança, com a qual Deus foi comunicando a sua palavra de salvação, o povo que experimenta a bondade de Deus no Antigo Testamento. Por que esta carta é uma carta do Novo Testamento? Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai perceber que o nome está se referindo ao Antigo, mas é uma carta do Novo Testamento. Por que ela tem que ter esse nome? Porque o grande esforço desta carta aos Hebreus é ajudar a entender em que medida Jesus Cristo está cumprindo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Este que é o objetivo. Porque quero insistir neste ponto. Para nós hoje é muito fácil entender, porque já está tudo pronto. Já são 2000 anos de histórias. Mas no início foi difícil entender, porque Jesus era muito embaraçoso. Lembra aquilo que Simeão disse para Nossa Senhora? Ele diz, olha, esse filho seu vai ser gente boa, mas ele vai ser uma causa de confusão. Vai ser causa de queda e de sorrigimento, vai revelar os pensamentos de muitos corações. É porque Jesus, ao mesmo tempo que vai trazendo coisas que fica claro o que ele está apresentando, como, por exemplo, quando nós vemos a palavra dele ecoando Moisés, quando nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo referenciando-se aos profetas, fica claro, um grande profeta surgiu entre nós, mas há momentos em que ele diz algumas coisas embaraçosas, como, por exemplo, não foi Moisés que vos deu a comer o pão do céu, é meu Pai. Aí o povo começa a falar assim, aí não dá não. Eu destruirei este templo, destruí vós este templo em 3 dias e eu reconstruirei. Uai, você não tem nem 30 anos. Como assim? Foram necessários 46 anos para reerguer esse templo, você vai construí-lo em 3 dias? Perceba, Jesus vai dizendo determinadas coisas que vão exigindo dos seus interlocutores um exercício de dilatação de compreensão. A carta aos Hebreus, então, tem este esforço de ajudar a perceber que Cristo está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento era aquilo que nós poderíamos chamar de sombra dos bens futuros. Quer dizer, Deus vai fazendo assim como a gente quando está ensinando uma criança. Nós vamos ensinando as coisas aos poucos. Então, toda a história veterotestamentária é uma pedagogia de Deus, onde progressivamente Ele vai ajudando o povo a entender, onde se vai percebendo sucessivas etapas do amadurecimento da consciência do povo. E, particularmente, uma figura se destaca nesse amadurecimento de consciência com relação à economia da nossa salvação. Quer dizer, o conjunto oikos da nossa salvação, que é a figura de Melquisedeque. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 14, você vai perceber que depois que Abraão vence a batalha, ele se aproxima de um rei sacerdote e oferece a este rei sacerdote a oferta do pão e do vinho. E é uma figura embaraçosa, emblemática, melhor dizendo, no Antigo Testamento,
porque nunca mais, a não ser neste salmo que nós acabamos de escutar, belíssimamente executado pela Yara, voltará a ser citado no Antigo Testamento. É uma figura que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, com a qual Abraão se encontra. Então o autor da carta aos Hebreus se utiliza desta figura, este rei sacerdote que oferece pão e vinho como sinal de vitória, para dizer que isto era uma prefiguração, uma antecipação do sacrifício de pão e de vinho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é importante? Porque no Antigo Testamento há duas linhas sacerdotais. Uma linha sacerdotal está ligada a Arão. Esta linha sacerdotal ligada a Arão tem a ver com sangue. Era preciso nascer da tribo de Levi, e, portanto, ao nascer da tribo de Levi, significava ser capacitado para oferecer os sacrifícios no templo, assim como ofereceu Zacarias, desta linha de Arão. Portanto, está ligado ao sangue, à carne, à descendência, segundo este mundo. O autor da carta aos Hebreus nos ajuda a entender que Jesus Cristo é verdadeira e perfeitamente sacerdote, não segundo a carne e o sangue, mas segundo a graça. E é, portanto, um sacerdócio que é anterior, poderíamos dizer, um sacerdócio eterno, portanto, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdócio de Arão deixa de existir, nós já não estamos mais no templo judaico, já não fazemos mais os sacrifícios judaicos, já não repetimos mais os ritos judaicos. O que nós agora celebramos é este grande sacerdócio que nos foi alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer, por que é que Jesus é sacerdote? Aí ele nos ajuda a entender, nos fazendo olhar para o sacerdócio no Antigo Testamento. O que era o sacerdócio no Antigo Testamento? Era um homem retirado do meio do povo que deveria fazer o trabalho de ponte, oferecer a Deus os sacrifícios em reparação, em expiação e agradecimento, e trazer da parte de Deus os benefícios, ali simbolizados pelo templo. Então o autor da carta aos Hebreus diz, Jesus Cristo agora, não num templo feito por mãos humanas, não oferecendo sacrifícios passageiros, não tendo que repetir durante todos os anos a festa do Yom Kippur, mas uma única vez, sendo Ele mesmo o Cordeiro imolado, ofereceu o sacrifício do próprio sangue para a nossa salvação. O sacerdócio antigo era escolhido no meio dos homens. Ele era capaz de interceder porque ele mesmo cercado de fraquezas. Agora, Jesus Cristo, em sendo Filho de Deus, revestiu-se de nossa humilde condição e, portanto, é capaz de interceder por nós diante do Pai. Ele mesmo, ao se tornar verdadeiramente homem, assume tudo o que diz respeito à nossa humanidade. E, portanto, ele é para sempre verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Uma ponte liga o humano ao divino, o eterno ao tempo, e cada um de nós. E que belo se cumprir esta profecia, lida aqui na primeira leitura, quanto no Salmo, tu és meu filho e eu hoje te gerei, tu és sacerdote e eu gerei. O autor da carta aos Hebreus está nos ajudando a entender que Cristo foi gerado desde toda a eternidade, gerado no tempo, no seio de Nossa Senhora, para cumprir esta profecia de ser o Filho de Deus, ponte para sempre entre nós, de modo que em Jesus Cristo o Pai amou a nossa humilde condição. Esta é a força daquilo que o autor da carta aos Hebreus quer nos ajudar a entender. Em Jesus Cristo, este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote segundo a aliança que permanece para sempre, o Pai nos amou de um modo absoluto e profundo. Portanto, podemos nos aproximar do templo verdadeiro, do trono da graça, para experimentar a salvação de que tanto necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.